Nós sabemos, ou deveríamos saber, que viver é um constante romper de limites. Cada um de nós, no seu dia a dia, vive a romper, a enfrentar as suas próprias limitações. É algo que a gente vê na criança que aprende a andar. Ela começa a engatinhar, aí ela levanta meio que tropeçando e começa a andar por toda a sua vida. É a história do jovem que tira a sua carteira de habilitação. Uma barreira que para muitos de nós parece intransponíveis quando nós temos os nossos 13, 14, 15 anos de idade, especialmente os rapazes, até que você rompe esse seu limite e você começa a dirigir um carro. É a história, já que estamos falando ainda de Copa do Mundo, da malfadada Copa do Mundo, do atleta que supera os seus recordes e que luta a cada treino, que luta a cada competição a melhorar os seus índices, a melhorar as suas marcas. A história humana, na verdade, é uma história de superação. Quando a gente estuda história, a gente aprende que o homem começou a sua vida em sociedade como um nômade. Mas então o homem começa a dominar a agricultura. Ele começa já a não depender mais do limite das épocas, dos tempos para poder plantar e colher. Então ele se fixa em um determinado lugar. A história humana é uma história de superação. Para ver isso, basta você pensar que em menos de 100 anos, o homem dominou o voo e se lançou ao espaço. Uma longa história, a história da aviação, em que o homem tenta se lançar no ar, com meio de muitos acidentes, alguns deles trágicos, outros deles cômicos até, mas por fim o homem consegue dominar o ar, começa a voar. Em menos de 100 anos o homem não somente supera essa barreira, como supera os próprios limites do planeta. A expectativa de vida, por exemplo. A medicina, os cuidados com a alimentação permitem que o homem tenha uma vida cada vez mais longa. Hoje não é raro você ter um homem e uma mulher que viva até os 70, 80 anos de vida com qualidade, os 90 anos de vida com qualidade, com saúde. Uma barreira que há anos no Brasil, na década de 60, é algo impensável. Basta você pensar que na década de 60, a expectativa de vida no Brasil girava em torno de 48 anos. E aí, em menos de 50 anos, ela pula para 73 anos de idade. São barreiras que vão sendo rompidas na minha vida e na sua vida. Mas a verdade é que, apesar dessa história de superação, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida como sociedade humana, existem barreiras que são, de fato, intransponíveis. Ainda que a expectativa de vida, que a longevidade cresça, todos nós iremos morrer. Todos nós. E ao passarmos dessa vida, cada um de nós vai estar, sem dúvida alguma, como a Bíblia nos diz, diante do juiz supremo, Deus, para prestar contas daquilo que nós fizemos na vida. Essa é uma barreira intransponível. Nós morreremos e nós estaremos diante de Deus. Essa é uma perspectiva que, para a maioria das pessoas, é uma perspectiva assustadora, ainda que não o confessem. Só de pensar que as pessoas estarão diante de Deus e um dia terão de prestar conta de tudo que fizeram de suas vidas, muitas das pessoas terminam por se assustar com essa perspectiva. A pergunta que nós queremos responder hoje é: como é que eu posso vencer esse limite da morte? Esse aparente limite intransponível e alcançar paz com Deus. E alcançando paz com Deus, como é que eu e você podemos alcançar o céu? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 18 a 27. Lucas, capítulo 18, versos 18 a 27. A leitura que eu vou fazer é na Nova Versão Internacional, mas você pode acompanhar sem problema algum na sua versão revista e atualizada. Lucas 18, versos 18 a 27.
A palavra do Senhor nos diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo-o entristecido, disse Jesus: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens, possível para Deus. Essa é uma história contada nos 3 primeiros evangelhos. E cada história, cada narrativa vai acrescentando alguns detalhes a respeito desse encontro que é um dos muitos encontros do Senhor Jesus. Infelizmente, é o único encontro em que Jesus convida alguém para o discipulado e a pessoa rejeita. É o único encontro que você vai ver nos evangelhos em que alguém rejeitou o convite de Jesus a ser seu discípulo. Um jovem rico, importante no meio do povo de Israel, isso nós encontramos pelas narrativas paralelas dos evangelhos, um homem rico, jovem rico, muitíssimo rico, ele chega e se lança aos pés de Jesus com uma pergunta. É importante aqui nós pensarmos o que a riqueza significa para esse homem. Nós olhamos para as pessoas mais abastadas que nós, principalmente, e nós pensamos sempre na riqueza em termos de possibilidades. O dinheiro abre portas, não é verdade? É aquele carro melhor que você quer comprar, ou o carro que você quer comprar se você não tem nenhum, e se você tem um, você quer um melhor. Ontem eu estava vindo aqui para o TPM, aliás, uma programação muito boa. Você, mulher que perdeu bastante, tenho certeza. Nós estávamos indo para cá e subindo ali a rua Vire, na frente do meu pobre voyaginho, uma Ferrari. Quem é que não gostaria de ter um carro daquele? O dinheiro abre as portas para isso. Ele nos dá a possibilidade. É a casa maior que você, mulher principalmente, gostaria de ter, com closet, não é verdade? Não é verdade, Marcela? Uma casa com closet. É aquela viagem que você gostaria de fazer para o seu lugar de sonhos. Dinheiro é algo que representa na vida da gente, na vida desse jovem rico, possibilidades. E sendo ele muitíssimo rico, como o texto diz, as possibilidades são aquelas as mais impensáveis. A vida dos ricos é muito além do que nós podemos compreender até. Quando você começa a conhecer alguém de mais posse, alguém realmente rico, não classe alta, mas alguém que seja realmente rico, o universo dessas pessoas é algo absolutamente impensável para nós, classe trabalhadora, classe assalariada, por causa das possibilidades que essas pessoas têm. E não há dúvida que esse jovem pensava que ele era capaz de muitas coisas, de muitas possibilidades. Esse homem então chega para Jesus, esse jovem rico chega para Jesus e faz uma pergunta que não é nada simples. Jesus, como eu posso herdar a vida eterna? Como eu posso herdar a vida eterna? E quando nós estudamos os originais, e a importância dos originais está em você ver esses detalhes, você entende que herança é algo que diz respeito a um direito que você tem. Há um direito seu, pessoal, intransferível, algo que você conquistou pela sua condição, ou de filho, ou de empregado, é um direito seu. O jovem entende então que o céu, a vida eterna era para ele um direito. Esse jovem entende que ele tinha a possibilidade de alcançar o céu, de herdar o céu.
E essa, meus irmãos, é a base de todas as religiões do mundo. Todas. Exceto o cristianismo. O cristianismo bíblico, quero dizer eu. É a base de todas as religiões do mundo. Eu faço alguma coisa e por eu fazer uma determinada coisa, seja a caridade, sejam atos de religião, por fazer alguma coisa, eu tenho o direito ao céu, eu tenho o direito à paz com Deus e Deus tem o dever de me retribuir. Essa é a base de toda religião, de toda fé segundo o homem. Nós pensamos muitas vezes que nós podemos manipular a Deus. Que Deus pode ser manipulado. Nós pensamos que nós temos o direito de comprar o nosso terreninho na Jerusalém celeste, o nosso pedacinho de céu, que de alguma maneira você tem o direito de comprar o céu. Mas Jesus vai mostrar a esse homem, e a mim e a você também, o que você não deve fazer se você quer chegar ao céu. Se você não quer chegar ao céu, preste bem atenção no que Jesus diz. Se você não quer chegar ao céu, rebate Deus ao seu próprio padrão de santidade. Dê uma olhada no verso 19, vai acompanhando o texto aí com o olhar. O homem, o jovem rico, se lança aos pés de Jesus e o chama de bom mestre. Bom mestre, é assim que esse homem chama o Senhor Jesus. Esse homem está certo. Jesus era de fato bom. E Jesus era de fato o mestre. Mas no contexto, a afirmação soa estranha. E soa estranha porque no ensino dos rabinos, ninguém, nem mesmo os mestres, era suficientemente bom. Nem o homem mais instruído na lei, mas nem o homem mais santo aos olhos do povo poderia se comparar a um padrão de santidade que é o padrão de Deus. E aí você começa a entender a resposta do Senhor Jesus. A resposta de Jesus parece ainda mais estranha para alguns. Quando Jesus diz, por que você está me chamando de bom se só existe um bom que é Deus? Jesus está refletindo aqui o ensino dos rabinos. Será que Jesus estaria querendo dizer que ele não era bom? Alguns vão entender que Jesus está aqui se dizendo um homem comum que não era bom. Ou que Jesus estava dizendo, se somente Deus é bom, eu não sou Deus. Alguns interpretam o texto dessa maneira. Mas a resposta de Jesus, na verdade, vai mostrar três coisas. Primeiro, que se Deus apenas é bom, e esse jovem cria que Jesus é bom, a consequência lógica é de que Jesus é Deus. Silogismo, a gente aprende isso na escola. Se somente Deus é bom e eu sou bom, você está afirmando que eu sou Deus. Outra lição que a resposta de Jesus ensina é que o padrão verdadeiro de bondade não é homem algum. O padrão da verdadeira bondade, para você afirmar o que é bom, não é A, B ou C. É o próprio Deus. Ele, Deus, é o próprio padrão de bondade. E terceiro, que ninguém pode estar à altura desse padrão. Se somente Deus é bom, então ninguém pode chegar ao padrão de Deus. Nós costumamos julgar a nossa própria retidão, a nossa própria santidade, em relação, em comparação com outras pessoas. É muito comum eu e você fazermos isso. Eu sou menos santo do que o Paulo. Eu sou mais santo do que a Simone. Nós julgamos a nossa santidade, a nossa retidão, de acordo, o nosso padrão de comparação muitas vezes é uma outra pessoa. Mas o padrão pelo qual cada um de nós será julgado no último dia não é uma outra pessoa. O padrão pelo qual eu vou ser julgado não é o Cláudio, não é o Josué. O padrão pelo qual eu vou ser julgado, a régua de medir, é Deus. O padrão de medida é o Deus que é infinitamente santo. É verdade, todo pecado é pecado. Mas
Há gradação na ofensa, há uma graduação aqui na ofensa. Uma coisa é você colar numa prova. Isso é pecado. Está ouvindo, meu jovem estudante? Colar na prova é pecado. Uma outra coisa, entretanto, é você dar um tiro na cabeça do presidente da República. Ninguém vai negar que na ofensa há uma graduação. Uma coisa é eu ofender a Priscila, é eu ofender um amigo. Uma outra coisa é eu ofender um juiz. Não é verdade, Shirley? Se eu ofendo a Priscila, ela fica triste comigo. Se eu ofendo um juiz, ele me manda preso. Se nós reconhecemos que isso é verdade na esfera dos seres humanos, por que nós achamos que ofender o supremo juiz do universo é algo menos ofensivo? Toda ofensa contra Deus é uma ofensa gravíssima. Levítico 11:45, um texto que eu sempre gosto de citar e que desafia o meu coração. Alô? Vocês vão ser santos porque eu sou santo. Vocês têm de ser santos na mesma medida em que eu sou santo. No mesmo padrão, ou então não é suficiente. Tanto, você não quer alcançar o céu, preste bem atenção. Se você não quer alcançar o céu, rebaixe o seu padrão de santidade ao nível humano. Continue a pensar que você vai ser salvo porque você é mais santo que o César. Continue a pensar assim. O César é um pecador, eu sou melhor que ele, então eu vou ser salvo. Continue a pensar assim. E prepare-se para, na vida além, perceber com tristeza que o inferno está muito mais às portas do que você pode imaginar. Se você não quer chegar ao céu, versos 20 a 21. Se você não quer chegar ao céu, atribua a si mesmo uma santidade que você não possui. Diga que você é santo. Jesus, então, depois dessa breve apresentação desse jovem, ele põe o coração desse homem à prova. Você quer saber como que alcance o céu? Se você quer alcançar o céu, cumpra os mandamentos. Cumpra os mandamentos. E aí eu posso até imaginar esse jovem com um sorrisão, acreditando que ele gabaritou nessa prova. Tirei 10 nessa prova. Eu cumpro todas essas coisas. Jesus, eu nunca matei ninguém. Jesus, eu honro meu pai e minha mãe. Jesus, eu nunca furtei. Jesus, eu nunca adulterei. Eu gabaritei na prova. O jovem da história é como o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Você se lembra? Pai, esse jovem aí, esse meu irmão, não vale nada, mas eu sempre estive do teu lado. Eu sempre fiz tudo aquilo que o Senhor quer. Eu mereço, ele não merece, mas eu mereço estar aqui e comer o novilho cevado. Esse jovem rico é como o fariseu do verso 11 desse mesmo capítulo. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como o meu irmão aqui, eu não sou como esse publicano. Eu sou bom. Esse jovem acreditava que os seus próprios recursos podiam comprar o céu. A sua própria santidade, assim como a sua riqueza, ela poderia granjear a ele o direito de entrar no céu e de ter paz com Deus. Mas se a justiça desse rapaz, que se lança aos pés de Jesus, é realmente perfeita, como ele disser, então por que é que ele ainda está preocupado? Quantas vezes você já considerou isso pensando nesse texto? Se ele é tão bom, então por que ele está preocupado com herdar o céu? No fundo do coração, a verdade é essa, é que o jovem sabia que ele não era tão santo quanto ele dizia ser. A grande verdade, abra bem os seus ouvidos agora para isso. A grande verdade que a Bíblia traz ao nosso respeito, ao meu respeito, ao seu respeito, é de que ninguém, nem eu, nem você,
nem ninguém pode cumprir perfeitamente a lei de Deus. Nenhum de nós pode cumprir perfeitamente os mandamentos de Deus. A lei, meus irmãos, ela existe para escancarar o nosso pecado. É para mostrar para mim e para você o quanto eu e você somos insuficientes. O quanto eu e você somos miseráveis. O quanto eu e você somos incapazes de cumprir perfeitamente a vontade de Deus. Abra, por favor, por alguns instantes a sua Bíblia em Romanos capítulo 7, versos 7 a 11. Romanos capítulo 7, versos 7 a 11. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Que realidade complexa é essa? Difícil. Paulo está dizendo aqui então que a lei, que o mandamento é algo mau? Não. Não é a lei que é má. Eu é que sou. E a lei faz com que eu perceba o quão mau, o quão pecador que eu sou. E por isso a lei me mata. Ela me torna convencido do meu pecado. A grande mentira que você pode contar a si mesmo, a maior mentira que eu e você podemos contar para nós mesmos, com a qual eu e você podemos nos enganar, é de que você é santo e que você não tem pecado algum. É a maior mentira que você pode contar a si mesmo. E você pode acreditar. A maioria das pessoas pensa justamente isso. Eu não tenho pecado algum. Vamos fazer um pequeno exercício, uma pequena dinâmica aqui. Vamos supor que você cometa um pecado por dia. Um. Apenas um. É o telefone que toca e você diz que não está. É aquele DVD que você pede emprestado para o seu amigo e não devolve. É a palavra dura que você dirige à sua mãe ou seu pai. Um pecado apenas. Eu garanto a você que você comete bem mais do que um pecado. Mas apenas a título de exercício, vamos pensar que você comete um. Quantos pecados você terá cometido no mês? 30 pecados em um mês. Quantos pecados você terá cometido no final? 365 pecados por ano. Vamos supor que você viva os 73 anos, do qual nós falamos no início. Quantos pecados você vai cometer? Aí começa a ficar mais difícil. 26.645 pecados em toda a sua vida. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Agora você, que cometeu apenas 26.645 pecados ao longo da sua vida. Por quantos pecados Adão e Eva foram condenados? Por isso, se você não quer chegar ao céu, diga a si mesmo que é pela sua própria força, por causa da sua santidade, por causa da sua perfeição, pela sua ausência de pecados é que você vai chegar lá. Se você não quer chegar ao céu, pense que você vai conseguir isso pela sua própria força. Diga a si mesmo que você é capaz de não pecar. Deus, hoje me converti, hoje eu entreguei meu coração a Jesus e a partir de hoje eu não peco mais. Tente se convencer disso.
Tente se convencer que é forte o suficiente para tirar todas as tentações. Satanás, vem que é nós. Cai dentro. Eu vou chutar sua cabeça, que nem estava acontecendo ontem no MMA. Né, Paulo? Diga que você é forte para resistir a todas as tentações. Entregue, esfregue a sua justiça própria nos olhos de Deus. Deus, eu tenho direito de entrar no céu, e prepare-se. Prepare-se para ser lançado com toda a sua falsa santidade nas chamas eternas da perdição. Se você não quer chegar ao céu, acredite que apenas um pouco de Cristo é suficiente. Veja os versos 22 e 23 do nosso texto. Depois dessa resposta do jovem, o Evangelho de Marcos diz que Jesus, ele olha para esse jovem com um amor e uma ternura tremendos. Jesus amou esse jovem profundamente. E então o Senhor Jesus vai submetê-lo. Você acha que você gabaritou? Então vamos ao teste final. Eu sei que você não vai passar, mas vamos lá. Vende tudo que você tem, entrega aos pobres. O problema, meus irmãos, não está na riqueza. Muitos outros heróis da Bíblia também foram muitíssimo ricos. Salomão, Abraão. O problema não está em você ser rico. O problema é onde é que está o seu coração. O problema é você pensar que a riqueza pode construir, que pode conseguir, que pode comprar tudo. Que tendo muitos bens você pode estar seguro ao longo de toda a sua vida. Jesus estava mostrando então ao jovem que o seu coração, assim como o coração de todos nós, ele é incapaz de seguir a ele, porque o nosso coração é tremendamente idólatra. Cornelius Van Til, teólogo reformado do início do século XX, ele dizia, é um dos pontos principais da teologia de Van Til, de que o homem, ele nasce para adorar. Ele nasce para adoração. Não adoração no sentido de cantar no louvor, é mais do que isso, mas de viver uma vida que glorifique a Deus. O problema é o que é que você vai adorar. A quem você vai servir? Esse é o problema. Alguns de nós vão ter a riqueza como Deus. Outros vão ter outras coisas. Talvez você não tenha muito dinheiro, mas você adore a sua família. Ou a sua saúde. Ou o seu emprego. Ou a sua inteligência, a sua capacidade, os seus talentos. Então, todas essas coisas se tornam para você o que a riqueza se tornou para o jovem rico. Possibilidades. Nós achamos que apenas um pouquinho de Jesus basta. Que o nosso coração pode estar dividido entre Cristo e a nossa própria satisfação. Mas a verdade, como nós já vimos aqui há um mês ou um pouquinho mais atrás, é que os espinhos da riqueza, os espinhos do prazer, os espinhos da satisfação, elas sufocam a vida cristã. Não se pode servir a Jesus com o coração dividido. Não se entra no céu entregando a Jesus apenas algumas áreas da nossa vida. Você não pode entrar no céu entregando a Jesus apenas alguma parte da sua vida. Jesus, esse é o meu momento religioso, agora eu vou te servir, mas amanhã, quando eu for para o meu trabalho, eu vou fazer aquilo que eu quiser. Você não entra no céu vivendo assim. Caminhar com Jesus implica em negar a si mesmo e tomar sobre nós a sua cruz. É dizer não para si mesmo e dizer sim à vontade dele. E o texto nos mostra que o homem, esse jovem rico, ele parte triste. Ele parte contrariado, ele sai da presença de Jesus contrariado com essa resposta. E isto mostra, meus irmãos, a mentira do coração desse jovem. Porque ele que dizia, olha, eu cumpro todos esses mandamentos, eu gabaritei na prova, ele não conseguiu cumprir nem o primeiro. Amar a Deus sobre todas as
coisas, ele não conseguiu cumprir nem esse. Há uma ilustração interessante a respeito disso. A gente vê isso no Hagai. Estou copiando o material do Hagai. Imagine que você está numa estrada. Você está com seu carro e você vê na beira da estrada Jesus pedindo carona. Você para e você quer dar uma carona a Jesus, porque você quer Jesus no seu carro. Então você desce, você abre a porta e diz: Jesus, entra. Então Jesus diz a você: não, eu não vou entrar. Eu não vou entrar porque no seu porta-mala tem muita coisa. Não caibo eu e aquilo que você tem no seu porta-mala. Então o negócio é o seguinte: tira tudo aquilo que você tem no porta-mala e aí eu entro no teu carro. Assim é a nossa vida com Jesus. Jesus, ele não divide o seu espaço com ninguém. Com Jesus não existe meio termo. Com Jesus não existe um pouquinho de Jesus. Com Jesus é tudo ou nada. Nas provas da escola, você pode tirar uma nota de 0 a 10. 1, 2, 3, 4, 5. Você pode ser mediano. Mas a verdade é que quando se trata de Jesus, só existem duas notas possíveis. 0, sem Jesus, ou 10. Não dá para você entrar no céu só com um pouquinho de Jesus. Em resumo, o que é que você não deve fazer para alcançar o céu? Não confie em si mesmo. Não confie em sua justiça. Não confie nos seus bens, nos seus recursos. É por isso que Jesus vai falar nesse texto acerca do camelo passando pelo buraco da agulha. Você consegue imaginar um camelo e o que é? Um buraquinho de uma agulha? Não consegue nem passar a linha. Quanto mais um camelo por uma agulha. Isso para mostrar que o homem, pela sua própria força, o homem segundo as suas próprias possibilidades, não é que é difícil esse homem entrar no céu, é impossível. Você precisa entender que pela sua própria força, pelos seus próprios recursos, é impossível você entrar no céu. Nenhum de nós consegue entrar no céu por causa do seu esforço próprio. Daí a conclusão dos discípulos de Jesus, no texto, ser óbvia. Se um homem como esse, justo, se um homem como esse, rico, cheio de possibilidades, não consegue entrar no céu, então quem é que pode? Se esse homem, sendo como é, ele não consegue entrar no céu, quem é que pode? Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? Quem é que pode entrar no céu? Você está na dúvida ainda? Ninguém. Ninguém pode entrar no céu por si mesmo. Esta, meus irmãos, é a maior limitação do ser humano. A maior limitação que você pode ter na sua vida não é uma doença. A maior limitação que você pode ter na sua vida não é a pobreza. A maior limitação na sua vida não é a crise do seu casamento. A maior limitação da sua vida é que não existe alguém que possa alcançar o favor de Deus pelos seus próprios meios. Essa é a maior limitação do ser humano. Todas as outras você consegue resolver de um jeito ou de outro. Mas essa é impossível. Essa é impossível para você. É a maior limitação que nós podemos ter. Mas graças a Deus, o texto não acaba aí. O nosso Deus, meus irmãos, ele está além de toda limitação. Amém? O nosso Deus está acima de toda limitação. Os nossos limites não são os limites dele. Se ao homem a salvação é uma impossibilidade, é preciso que Deus entre na nossa história e ele intervenha em nosso favor. Se eu e você não conseguimos, é preciso que Deus intervenha.
Eu chego a imaginar até uma expressão divertida aqui no rosto de Jesus. Nesse momento, quando os discípulos perguntam quem é que pode salvar, como se Jesus baixasse a voz, como a gente faz quando a gente quer compartilhar a alguém querido um segredo, sabe como é que é? Aí você vai contar aquele segredinho que você não conta para ninguém. E Jesus vai dizer que aos homens a salvação é algo impossível, mas a Deus tudo é possível. É impossível para você, mas é possível para Deus. Se o padrão de justiça que se requer não somos nós, mas o próprio Deus, Deus se faz carne na pessoa de Cristo para viver por nós uma vida perfeita. Se eu e você não temos santidade a oferecer, Jesus vive uma vida sem pecado para se apresentar como um sacrifício imaculado no meu e no seu lugar. Se nós vivemos uma vida de coração dividido, Jesus se apresenta em nosso lugar com um coração pronto e sincero, inteiramente disposto a cumprir a vontade do Pai. A conclusão que eu e você chegamos é que se eu e você não podemos, Deus pode, por meio do seu Filho. Tudo o que se requer de mim e de você, para que eu e você experimentemos a graça que está além de nossas limitações, é o coração contrito. É um coração contrito do publicano do verso 13, reconhecendo que é pecador. Tudo o que se requer de mim e de você, se nós queremos o céu, é a fé pura da criança, no verso 16 desse capítulo, que se entrega aos cuidados de Cristo sem nenhuma ressalva. Tudo o que se requer de nós é a entrega dos discípulos, no verso 28 desse capítulo, que nada retém para si, mas tudo sacrificam para seguir a Jesus. Se você quer chegar ao céu, meu irmão e minha irmã, se você quer vencer e conhecer o Deus que está além da nossa limitação, existe uma só palavra: confiança. Não é esforço seu, não é mérito seu, é confiança. Pura e simples confiança. Você quer conhecer o Deus que está além dos limites da morte e do inferno? Quer? Todos nós queremos conhecer esse Deus e conhecê-lo cada dia mais. Reconheça. Reconheça que você jamais poderá chegar ao padrão que Ele requer de você. Como isso é difícil. Porque no nosso coração está essa semente que diz: eu posso. Eu chego lá. Não, você não pode. Reconheça que você sempre vai esbarrar no limite do seu pecado. Deus é bom, você não é. Ponto final. Deus é bom, você não é. Deus é santo, você não é. Reconheça isso de uma vez por todas. Mesmo o homem mais justo sobre a face da terra jamais vai conseguir chegar sequer aos pés da santidade de Deus. Pense na pessoa mais santa, mais pura, mais de acordo com a lei que você consegue imaginar. Mesmo essa pessoa não vai conseguir chegar sequer aos pés da santidade de Deus. Se a Bíblia, se você quer chegar ao céu, se você quer romper esse limite, quer conhecer o Deus além da limitação, se a Bíblia mostra que você é pecador, não procure justificativas, não procure se enganar pensando que você é sem pecado. Tiago disse que a Escritura, a Bíblia, é como um espelho no qual eu e você reconhecemos a nossa cara feia de pecadores. Eu posso acordar de manhã e olhar no espelho? Eu posso. Mas uma coisa que eu não posso, ao olhar no espelho de manhã, é negar que os meus cabelos estão ficando brancos. Eles já não são mais tão pretinhos quanto eram. Eu posso olhar no espelho de manhã, mas eu não posso negar que os pés de galinha começam a aparecer. E começa elogio ainda. Eu posso olhar no espelho de manhã, mas eu não posso negar o meu nariz avantajado. Não dá. O espelho revela quem eu sou.
Assim é a Bíblia. Quando eu olho para a Bíblia e olho para aquilo que a Bíblia diz ao meu respeito, eu não posso negar que eu ofendo constantemente a Deus com a minha forma amaldiçoada de agir. Eu ofendo a Deus continuamente. Eu não posso olhar para a Bíblia e negar isso. Se você quer ter paz com Deus hoje, se você quer ter paz com Deus sempre, comece admitindo que você absolutamente não merece esta graça. Você não merece. Se você quer conhecer o Deus que está além de toda limitação, responda. O que é que você tem no coração que está ocupando um espaço que deveria ser apenas de Cristo? O que é que está no teu coração que está ocupando um espaço que deveria ser apenas de Jesus? Quais são as áreas da sua vida que ainda precisam ser entregues? Aquelas áreas da sua vida em que você diz, eu posso. Quais são as áreas da sua vida que ainda precisam ser entregues a Cristo? Para o jovem dessa história era o dinheiro. E para você? Peça agora ao Espírito de Deus que sonde o seu coração, porque muitas vezes, eu e você, nós não conseguimos ver a nossa própria idolatria. Você olha para si mesmo e diz, não tem nada que me prenda, mas na verdade tem. A gente sempre tem. O ego, o orgulho, falta de perdão, falta de fé. Quais áreas da sua vida ainda precisam ser entregues a Jesus? Mas ao adquirir essa convicção, quando o Espírito Santo te convencer do que você precisa entregar, esteja pronto para fazer essa entrega. Porque a pior coisa é você saber o que está errado e não remediar. É melhor que você nem soubesse. Mas quando você sabe e você não entrega, isso é triste. Isso é uma tragédia. A viagem para o céu é a única viagem que nós podemos e devemos fazer sem nenhuma bagagem. Quando você viaja com criança, e esse foi o nosso caso nas últimas férias, você carrega a casa dentro da mala. E aí você chega no aeroporto com aquelas 2, 3 malas pesadas e você vai carregando, porque você precisa daquelas coisas, mas a viagem para o céu é a única viagem que você faz sem ter nenhuma bagagem. Você tem de chegar com mão vazia. Onde nós falhamos, meus irmãos, Deus triunfa. Onde nós encontramos a nossa limitação, Deus supera. Negue a si mesmo. Confie-se à graça do Senhor. E experimente o poder daquele que está além da nossa imaginação. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor bondoso, essa é uma mensagem, Senhor, esse é um texto que nos humilha. Nos humilha porque nos mostra que por nós mesmos, nenhum de nós é capaz de alcançar o céu. Nós estamos limitados pelo nosso pecado, estamos limitados pela nossa idolatria, estamos limitados pelos nossos falsos padrões e não há, Senhor, quem possa alcançar o céu pelo seu próprio esforço. Por mais que tentemos, nós iremos falhar. Mas esse texto também mostra que onde nós falhamos, o Senhor triunfa. Onde nós falhamos, o Senhor supera. Onde nós paramos, o Senhor continua. Porque para o Senhor não existem impossíveis. Graças a Ti, Senhor, glórias ao Teu nome por isso. Porque o Senhor se compadeceu de cada um de nós. E nós rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor nos ensine a não depositar a nossa confiança em nós mesmos. Muitas e muitas vezes nós olhamos a nós mesmos e dizemos que nós estamos perdidos, quando na verdade, Senhor, o Senhor já fez tudo o que precisava ser feito. Não é pela nossa força, é pela Tua graça, Senhor. É a absoluta graça que nos conduz ao céu. Que não haja, Senhor, quem esteja aqui nessa igreja nessa noite, ou esteja assistindo essa mensagem de casa, Pai, que não conheça essa verdade, que não se humilhe debaixo da Tua mão poderosa, Pai Santo, que não reconheça a Tua graça, que não haja, Senhor, quem possa
sair ou passar por essa mensagem indiferentemente. Move os corações, Senhor. Age naquilo que nós não podemos. Faz aquilo que eu, como pregador, não posso fazer, mas que é necessário para a salvação de muitas pessoas. Nós oramos a Ti, Senhor, e pedimos que o Senhor agora prepare o nosso coração para a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém.